Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Toda terça-feira aqui no canal a gente corrige questão, revisa a prova, a gente vai então juntos estudar e melhorar o seu rendimento, a sua nota em qualquer prova. Tem humanas, é claro. Hoje nós vamos falar da UERJ e se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, não se esquece de deixar o seu like já no início do vídeo, que é muito importante, e também de se inscrever no canal para muito mais. Se tem alguma prova que você queira que apareça aqui no Questão da Semana, também só deixar no comentário aí, ou até mesmo questão, copia e cola a questão aqui nos comentários, que a gente resolve tudo por aqui, tá? Vamos então falar de humanas na UERJ, mais especificamente o UERJ 2021. Se você ainda não fez, quiser dar um pause, fazer a questão, dar uma olhada no texto, fique à vontade, afinal de contas, o Historizando é nosso. Cidade relembra cerco que a fez queimar livros de Paulo Freire. Maria Eneide Araújo, de 63 anos, escondeu seus cadernos embaixo do colchão. Não queria perder a recordação da alfabetização, mas não teve jeito. Os boatos de que aquelas anotações poderiam levar seu pai e sua mãe presos após o golpe militar de 64 fizeram com que Eneide os entregasse e todos foram queimados. Em Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, outras pessoas fizeram o mesmo naqueles meados dos anos 60. Quem não queimou, enterrou cadernos e livros que os ligassem às aulas dos monitores orientados por Paulo Freire. Basicamente queimando a história, né? Queimando arquivo, queimando algo muito importante. A cidade de Potiguar recebeu em 1963 o primeiro experimento do método criado pelo educador para a alfabetização de adultos, e o objetivo era ambicioso: ensinar 300 pessoas a ler em 40 horas de aulas, em projeto que ficou conhecido como as 40 de Angicos. Passados 57 anos, Freire e seu método baseado no uso de palavras e vivências do cotidiano dos alunos são hoje o principal alvo da política educacional do governo federal. A UERJ não descansa, uma questão bastante crítica, né? Então, Marcel Riso, adaptado da Folha de São Paulo em 4/2/2020. Vamos lá, a questão. O episódio relatado na reportagem, assim como a prisão e exílio do Paulo Freire, estiveram associados às ações repressoras instituídas logo após a deposição do presidente em 1964, mais especificamente com o golpe civil-militar que teve aqui no Brasil em 64, ok? Naquela conjuntura política, os novos governantes, 1964, por mais que, a gente esteja retornando algumas questões dessas, com o governo atual. Naquela conjuntura política, os novos governantes justificaram ações dessa natureza, alegando a necessidade de evitar um contexto de quê? Qual era a maior desculpa, a maior desculpa que os militares usavam para fazer tudo o que queriam fazer? É isso, né? Democratizar a prática pedagógica. Já pensou se os militares queimassem e falassem que o motivo era a democratização da prática pedagógica, que isso era ruim? Pois é, eles não falavam isso. Mas, ao mesmo tempo, os projetos de Paulo Freire, eles tinham qual a ideia, qual o princípio, qual a base? A democratização. Cuidado para não confundir, né? Porque o que a gente precisa aqui é da máscara que os militares usavam e não dos propósitos reais, né? Porque isso aqui, gente, assusta tanta gente, eu fico passada, chocada quanto assusta, né? Democratizar a prática pedagógica, democratizar a educação, levar a educação de qualidade para maior parte ou para toda a população, isso assusta muita gente, né? Então, de certa forma, eu fazendo educação aqui de qualidade na internet de forma gratuita,
pode assustar muita gente, né? Então, não é isso. Por mais que, de fato, o que estava fazendo, o que estava aí condenando, era isso, né? Porque o Paulo Freire tinha projetos de educação em massa, como o próprio texto disse. Ideologização da cultura popular? Não. Cuidado de novo para não confundir. A questão da ideologia, né, é muito falado, mas não é ideologizar a cultura popular. Subversão de propostas liberais? Também não. Agora, propagação de ideais comunistas? Esse era o medo, o grande medo, e até hoje tem essa lógica que beira a loucura em alguns casos do comunismo, do perigo, do medo e etc, né? Só que não tá rolando aqui, né? Essa propagação de ideal comunista, mas, de novo, olha só, naquela conjuntura os governantes justificaram. Qual é a justificativa? Esse medo do comunismo, né? Então, letra D de dado. Prova da UERJ, já jogando bem na nossa cara, né? Imagina para algumas pessoas aí que deve ter sido dolorido esse tapa na cara, essa realidade aí. UERJ 2021. A África do Sul comemora em 11 de fevereiro de 2020 o 30º, é 30º que fala, gente? O aniversário da saída de Nelson Mandela. Não sou muito boa nisso, né? Da prisão. O dia 11 de fevereiro de 1990 sempre será lembrado como um dos dias mais memoráveis da história do mundo, não apenas da história da África do Sul. O dia em que Mandiba foi libertado foi o dia em que todos sabíamos que o apartheid estava morto, disse o atual presidente Ramaphosa à multidão que se reuniu para ouvi-lo. Beleza. Perto de Joanesburgo, uma autoestrada separa duas comunidades contrastantes. Aí a gente tem até a foto aqui, né? Aqui a autoestrada. O bairro burguês, majoritariamente branco, que é deste lado aqui, de Primrose, e a povoação de Macause, onde os mineiros desempregados se apropriaram de terras na década de 90. Quase todos os moradores negros. Aqui a gente tem, de um lado, burguês, de um lado, uma questão mais popular, né? Há 30 anos, a libertação de Nelson Mandela na África do Sul significou que o regime apartheid estava morto. Observe, entre aspas, conforme a reportagem. Na atualidade, a fotografia aérea que a gente acabou de ver aqui, de logradouros da cidade de Joanesburgo, representa qual é a herança desse regime, gente. O apartheid não é separação de brancos e negros? Aqui a gente não consegue observar a riqueza majoritariamente branca, a pobreza acaba ficando majoritariamente negra nessa situação aqui, nessa estrutura aqui. O que nos sobra? O que coloca aqui pra gente dessa lógica, né? A permanência da segregação. Nesse caso aqui, espacial, né? Bairro de branco, bairro de preto, né? Bairro de negros. E nesse caso, você consegue observar até mesmo não só a separação da lógica brancos e negros, mas você consegue observar também a lógica, a estrutura da qualidade de vida, da discrepância na situação econômica, tudo isso acontecendo aqui, né? Então não é uma rigidez de planejamento urbano, que se fosse rígido não teria essa estrutura, modernização de transporte público não está sendo trabalhada aqui, aprimoramento de manejo ambiental também não, o que nos resta é a permanência da segregação espacial, ok? Próximo. Parasita. Quem assistiu Parasita já comenta aqui. Filme do sul-coreano Bong Joon-ho estreou no Brasil em novembro de 2019. Foi o ganhador do Oscar de 2020, um Oscar histórico. Sucesso de bilheteria onde foi exibido, a trama se passa na Coreia do Sul, na atualidade, e aborda a relação entre duas famílias, os Kim, que são pobres e vivem no porão, e os Park, abastados e habitantes de uma mansão luxuosa. Os primeiros irão se infiltrar um a um na vida da família rica, empregando-se em diferentes funções de seu cotidiano.
Parasita é uma história sobre o capitalismo, segundo declara o próprio diretor, tal qual são os outros de seus filmes. É a distopia na qual vive a Coreia do Sul e o mundo antes de ser um grande termo sociológico, o capitalismo é apenas a nossa vida, diz Bong. Gente, esse filme mexeu comigo de inúmeras formas, assim. Eu fiquei mal, eu não consegui dormir quando eu assisti. É um filme que mexe, tá? Se você ainda não assistiu, eu super aconselho a ver, mas se você for uma pessoa sensível, que nem a minha pessoa, assiste de tarde, assim, sabe? Sei lá. Assiste com alguém, porque eu considero um filme pesado. Eu considero. A partir da observação das imagens e da leitura do texto, então aqui, ó, observem que nós temos a diferença das casas das duas famílias. A casa da família Kim, eles morando no porão, e essa cena que é muito comum no filme, né, deles procurando um sinal de celular, né, no porão, enquanto aqui a gente tem os ricos, né, na mansão. A partir da observação das imagens e da leitura do texto, pode-se apontar a seguinte contradição do desenvolvimento capitalista. Letra A. Relativiza liberdades democráticas. A partir do que a gente viu do texto e das casas, é isso que a gente está buscando? Observe que a gente está falando muito de uma diferença econômica, né? Então, não necessariamente é nesse sentido aqui. B. Separação de categoria profissional. Também não. Por mais que isso exista no capitalismo, não é que não exista, mas é que a gente está analisando aqui. Espacialização das hierarquias sociais e ascensão de classe popular. Isso aqui com certeza não, mas espacialização aqui da hierarquia social. Você tem as pessoas pobres num espaço mais pobre impossível, né? Debaixo do porão. Aí o filme, não é um spoiler, mas chove, e aí tá no porão, se tá no porão, a água entra na casa. Você tem vários problemas, não tem internet, não tem sinal, etc. Enquanto na casa dos ricos isso nunca passa-se pela cabeça como um problema, né? Então o espaço é extremamente diferente e o espaço chega a ser cruel em alguns sentidos. Assim, gente, assista esse filme. Assista esse filme que ele mexe e faz a gente pensar. E assim, é na Coreia, mas poderia ter acontecido o Brasil poderia ter sido o cenário desse filme facilmente, né? Eu não assisti Round 6, mas parece que tem uma crítica ideológica de capitalismo também, né? De dinheiro, de poder, de hierarquia. Confesso que eu não assisti por isso, que eu sou uma pessoa muito sensível, gente. Eu não dormi nesse filme. Round 6, eu assisti o primeiro episódio e meu coração já deu uma acelerada e não assisti mais. Mas comenta aqui embaixo se você assistiu algum desses filmes. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou. Coloca... Vamos pensar no código, né? Eu sempre penso no código e aí vamos falar assim, Round 6 e Parasita como código de chegou até o final desse vídeo. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta ou Round 6 ou Parasita, ou comenta qual você quer assistir, que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like se você gostou, de se inscrever no canal, que é muito importante. Aqui no YouTube é Historizando, mas em todas as outras redes sociais é só procurar @HistorizandoTati e eu te espero nelas também. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima.